Você se lembra daquele som seco ao fechar a porta de um sedã? Aquele claque firme, elegante, que estava em algo sério. Hoje, esse som é mais raro. Os sedãs, carros que dominaram as ruas, estão desaparecendo. E não é por causa de uma moda. Também não é uma decisão tomada de um dia para o outro. O que você vai descobrir neste vídeo é uma história de transformação profunda. Uma indústria mudou de rumo, uma geração trocou a elegância pela praticidade e um protagonista silenciosamente está sendo empurrado para a história. Durante décadas houve um rei indiscutível nas ruas, nas concessionárias e até nos sonhos de muitos. O sedã. Um veículo representava elegância, estabilidade e, acima de tudo, status. Pense nisso por um momento. Quem não se lembra do clássico Toyota Corolla, Honda Civic ou Volkswagen Jetta como carro dos sonhos da família? Eles eram sinônimo de progresso. Mas esse reinado, que parecia inabalável, começou a se desfazer sem que muitos percebessem. Para entender essa história, é preciso voltar ao tempo em que sedãs não eram populares, eram onipresentes. Nos anos 90 e início dos 2000, sedãs eram o padrão. Não importava se você era pai de família, jovem profissional ou executivo, seu veículo era um sedã. Eles tinham o equilíbrio perfeito entre tamanho, eficiência, segurança e design. Um carro que podia te levar ao trabalho durante a semana e viajar no fim de semana sem esforço. As marcas sabiam disso. Por isso, investiam milhões para aperfeiçoá-los. O sedã não era um veículo, uma declaração de quem você era e para onde estava indo. Mas, como impérios, o declínio começou de dentro para fora. Primeiro foi sutil. Os números de vendas começaram a mostrar uma leve queda. Depois, campanhas de marketing deixaram de focar nos sedãs e começaram a mostrar SUVs mais altos, com crianças tirando bicicletas do porta-malas e cachorros colocando a cabeça para fora da janela. O declínio do sedã não foi falha técnica nem escândalos. Foi que o mundo mudou e os sedãs não souberam se adaptar. Mas quem tirou deles o trono? Que tipo de veículo conseguiu destronar esse rei da estrada? Em toda a história em que um rei cai, sempre há um sucessor que ascende. Nesta história, o trono vago pelo sedã foi rapidamente ocupado por uma nova figura, mais alta, robusta e dominante: o SUV. Mas como um veículo antes associado a aventuras na montanha ou fora do asfalto se tornou o favorito das famílias urbanas? A resposta não é única. É uma combinação poderosa de percepção, conforto e uma estratégia de marketing perfeitamente executada. Primeiro, a percepção. Os SUVs começaram a ser vendidos não apenas como veículos utilitários, mas como uma extensão do estilo de vida moderno. Eram espaçosos, seguros, ideais para quem tinha filhos, animais ou queria ter presença na estrada. E essa é uma das chaves psicológicas mais interessantes do seu sucesso: a altura. Segundo, o conforto. Com o passar dos anos, os SUVs evoluíram. Deixaram de ser rústicos e grosseiros e passaram a oferecer acabamentos luxuosos, tecnologias avançadas e uma condução muito mais suave. Alguns até superam os sedãs em qualidade de condução e conforto interno. E finalmente o golpe de mestre: o marketing. As marcas automotivas entenderam que já não se tratava apenas de vender carros, mas sim de vender experiências. E os SUVs eram a tela perfeita para construir essa narrativa. Uma família feliz carregando malas para uma viagem de carro, um casal jovem colocando sua bicicleta no suporte traseiro, ou uma executiva moderna chegando a uma reunião em seu SUV híbrido, silencioso e sofisticado. Assim, modelos como o Toyota RAV4, Honda CR-V, Ford Escape ou Mazda CX-5 começaram a substituir um a um os sedãs que antes dominavam essas categorias. Até mesmo as marcas de luxo fizeram sua jogada. A Porsche, que durante décadas jurou nunca fabricar uma caminhonete, lançou a Cayenne e ela se tornou seu modelo mais vendido. Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, todos cederam. Hoje, SUVs superam em vendas esportivos ou limusines. Enquanto SUVs cresciam em popularidade, sedãs sofriam. A Ford, por exemplo, anunciou em 2018 que deixaria de fabricar quase todos os carros de passeio na América do Norte, incluindo Focus, Fusion e Fiesta. Só sobreviveu o Mustang, como um ícone por rentabilidade. Por quê? Um SUV gera mais lucro por unidade. Tem custos de produção semelhantes, mas é vendido por muito mais. Para as marcas foi uma decisão matemática. Se você pode ganhar mais com menos esforço, por que continuar apostando em um formato que não encanta? E assim, sem que os consumidores percebessem totalmente, o SUV se tornou o novo rei da estrada. Já não era uma opção, era a norma. Os consumidores foram os primeiros a virar as costas para o sedã, mas foram os números nas mesas dos executivos que deram o golpe final. Primeiro, escassez semicondutores. A partir de 2020, mundo viveu tempestade perfeita. Pandemia paralisou fábricas, desorganizou cadeias suprimentos, desencadeou crise global microchips. E aqui vem um dado importante. Cada veículo moderno precisa de centenas de chips, até mesmo os mais básicos. Fabricantes foram obrigados a priorizar o uso. Se pode produzir quantidade limitada de veículos, quais apostaria?
A resposta é simples. Nos modelos que dão mais lucro, e os sedãs já não eram esses modelos. Enquanto um sedã médio pode gerar lucros entre $1.500 a $2.000, um SUV da mesma plataforma, mais equipado, pode render o dobro. O mesmo esforço, maior recompensa. Segundo a inflação e o aumento nos materiais, com aço, alumínio e outros insumos essenciais mais caros, fabricar carros se tornou mais caro. E se o sedã já era menos rentável, essa nova realidade o empurrou para o precipício. O cliente médio estava disposto a pagar mais por um SUV. Se um Toyota Corolla custava $24 mil, o cliente via com bons olhos investir $28 mil num RAV4. Era só um pouco a mais, mas para a marca era muito mais receita. Terceiro, modelos que deixaram de se justificar. Um sedã econômico Ford Fiesta não era competitivo frente a um SUV compacto Ford EcoSport. Eles tinham preços parecidos, mas o SUV era percebido como um investimento melhor. Aqui entra em cena outro elemento, a percepção de valor. Pessoas sentiam que, com um SUV, recebiam mais espaço, segurança, status. Assim, marcas como Ford, Chevrolet, Mazda e Nissan reduziram o portfólio de sedãs. Até mesmo Toyota e Honda, que resistiram mais, reduziram opções e descontinuaram versões, não porque não pudessem fabricá-los, mas simplesmente porque já não era lucrativo fazê-lo. Se nos países desenvolvidos os sedãs desapareceram por estratégia e rentabilidade, nas Américas o fenômeno foi ainda mais brutal. Durante anos, o primeiro carro novo de muitas famílias era um sedã. Chevrolet Aveo, Hyundai Accent, Nissan Sentra, Renault Logan, modelos acessíveis, confiáveis, com espaço suficiente para fazer. Segundo dados de 2024, as vendas de carros novos caíram mais de 25% em relação ao ano anterior. Um número que não só preocupa, mas também abala toda a estrutura do mercado. E embora essa queda tenha afetado todos os segmentos, os sedãs foram os mais atingidos. Quando a economia aperta, o sedã não é opção viável. E se alguém precisa fazer esforço para se endividar, vai preferir veículo que ofereça mais versatilidade. SUV usado, picape e motocicleta. Há modelos históricos como o Chevrolet Saul, o Mazda 3, que foram líderes de vendas, mas perderam espaço ou foram descontinuados. E não é apenas por capricho das montadoras. É que produzir localmente um sedã médio custos atuais não é rentável, principalmente quando SUVs importados da Ásia, fabricados custos mais baixos, chegam prontos para competir com melhor equipagem. Aqui entra uma contradição dolorosa. A pessoa comum ainda quer um sedã, ela gosta do formato, do consumo, da história, mas na concessionária, já não há opções, e se existem, são mais caras ou vêm mal equipadas em comparação com um SUV de entrada. E, em meio a essa transição forçada, surge uma nova etapa, a dos carros elétricos e sustentáveis. Uma etapa que deixa o sedã para trás. Se houve uma mudança redefinindo o jogo na última década, foi esta, a eletrificação do transporte. Hoje, quando ouvimos do carro do futuro, o imaginamos em silêncio, sem fumaça, conectado a um aplicativo, e o mais provável é que não tenha formato de sedã. A transição para veículos elétricos não é moda ou preferência ecológica. É uma mudança de era, impulsionada por regulamentações ambientais, pressão social e avanços tecnológicos. Mas por que esse novo futuro parece não ter espaço para os sedãs? Porque os elétricos precisam de outra arquitetura. Modelos elétricos de sucesso são SUVs, Tesla Model Híbridos, Hyundai Ioniq 5, Ford Mustang Mach-E, BYD Atto 3, Kia EV6. Todos seguem essa linha, mais altos, mais versáteis, mais urbanos, porque a sustentabilidade virou imagem. Hoje, se uma marca quer mostrar seu compromisso com o meio ambiente, ela faz isso lançando um SUV elétrico, e com campanhas em que o carro atravessa montanhas sem emitir gases, ou carrega enquanto a família acampa sob as estrelas. A eletrificação precisa de dinheiro. Desenvolver um carro elétrico custa centenas de milhões. E como vimos, fabricar um sedã elétrico dá menos lucro do que um SUV elétrico. A decisão toma sozinha. Por isso marcas como a Ford apostaram tudo no Mach-E e não no Focus Electric. A Volkswagen desenvolve mais ID.4 do que ID.3. E até a Mercedes, que sempre teve sedãs como símbolo de luxo, está reorientando sua linha elétrica para SUVs premium. Então, o sedã já não tem futuro? Não tão rápido. Apesar de tudo, alguns fabricantes ainda apostam nele. A Tesla continua o Model 3, um sedã elétrico, entre seus modelos mais vendidos. Marcas como BYD na Ásia e Polestar na Europa exploram formas de redefinir o sedã elétrico como opção elegante, tecnológica e sustentável. A verdade é que, embora os números pareçam indicar um declínio inevitável, o sedã ainda não está fora do jogo. Em países como China e Índia, onde crescimento econômico impulsionou nova classe média, sedãs são vistos como símbolo de estabilidade e progresso. Modelos como BYD King, Toyota Lion e Honda Amaze continuam muito vendidos nessas regiões. E embora a onda dos SUVs tenha chegado a esses países, o sedã permaneceu relevante. Simplesmente coexistem, na Europa, os fabricantes testando fusão de estilos.
surgem modelos como o Citroën C4X ou o Renault Arcana, que combinam silhueta de sedã com altura e robustez de SUV. A Tesla, apesar de ter Model Yaris como estrela, não abandonou o Model 3, que compete em vendas por design limpo, desempenho e preço acessível. E não podemos esquecer a Lucid Motors, marca de luxo emergente que aposta em sedãs elétricos com design futurista e autonomias superiores às de muitos SUVs. Há detalhe que muitos não estão percebendo. À medida que a mobilidade elétrica se populariza e custos de produção diminuem, carros mais leves, eficientes e aerodinâmicos voltarão a fazer sentido economicamente. E quem atende melhor a esses três requisitos do que bom sedã? Porque no fim das contas, além dos números e tendências, o sedã representa algo que nos move a todos. Essa conexão não morre fácil. Se você também cresceu em um ou simplesmente gosta, me conte nos comentários. Então não, isto não é um funeral, é só uma pausa. Uma pausa em que a indústria, a tecnologia e o mercado buscam novos caminhos, mas onde o sedã silencioso continua esperando seu momento, porque às vezes o clássico não desaparece, apenas se transforma.